Oi, aqui é Daniel e eu tô em Ljubljana, na Eslovênia. E hoje eu vou dar uma volta por aqui para mostrar um pouco dessa cidade que muitos brasileiros não conhecem e às vezes nem pensam nela na hora de viajar, mas vale a pena dar uma olhada nisso aqui. Uma das coisas que chama logo a atenção aqui nessa praça é justamente a estátua de Franz Prešeren. Ele foi um poeta esloveno que inspirou bastante o povo e ele posa aqui com a sua musa inspiradora. O Prešeren, além de poeta, ele também fez o hino nacional e por essas e outras o rosto dele também estampa aí a moeda de 2 euros que é feita aqui na Eslovênia. E apesar de muito respeitado, essa estátua causou um problema. O problema não foi por conta dele em si, mas sim por conta da musa inspiradora. Afinal de contas, há mais ou menos 100 anos, não era muito aceitável uma mulher nua dividir uma praça com a igreja da cidade. Então, para acalmar a situação e garantir que ninguém fosse confundir a real intenção da musa inspiradora, colocaram ali na mão dela um galho de louro e também uma capa. Mesmo assim, toda noite ela era coberta nos primeiros anos. Dizem que até a moça que posou como modelo, né, para essa estátua acabou com a vida tão prejudicada que teve que sair do país. Uma referência grande que você vê por aqui é em relação a Júlia. Ela dizem que foi a real musa inspiradora do Prešeren. E muitos guias até gostam de contar histórias de amor entre os dois. Mas a realidade foi bem menos romântica. A diferença de idade entre eles era muito grande. Enquanto ele estava lá na casa dos 30, ela só tinha 4 anos. E na hora de casar ela acabou escolhendo uma pessoa mais bem sucedida também. E ainda nessa época, mesmo que de longe ela inspirava ele, como parece fazer até hoje, olhando aqui da sacada, direto lá para a estátua dele. Como se fala por aqui, o Prešeren é um dos 2 grandes peixes aqui da cidade. O outro é o Plečnik, José Plečnik, que foi o arquiteto responsável pela Ponte Tripla, que é essa logo aqui. Do lado de cá dá para entender um pouco melhor essa ponte. Repara que ela tem essa via central aqui e mais uma de cada lado que atravessa o rio. Essa principal e mais larga, ela já existia. O que Plečnik fez foi adicionar essas 2 outras e a ideia principal era funilar o tráfego de pessoas que vinham lá do outro lado, que lá são 6 ruas, para o lado de cá, onde se torna só uma rua que vai lá em direção ao castelo. Para quem gosta de arquitetura, esse centro de Ljubljana é sensacional. Tem prédios em vários estilos. E tem um motivo para isso. O que aconteceu foi que em 1895, vários prédios foram destruídos num grande terremoto que teve aqui. E a cidade teve o dinheiro do Império Austro-Húngaro para se reconstruir, então se reconstruiu em vários estilos. Inclusive esse prédio aqui foi o único que sobrou dessa região depois do terremoto. Essa é a Casa Hauptmann. Ela sobreviveu ao terremoto, mas esse estilo colorido aí em Art Nouveau veio mais tarde um pouco. Isso porque os donos eram grandes negociantes de tinta, então aproveitaram para decorar a casa. Se você estiver aqui em frente à Casa Hauptmann e se perder, aqui tem uma espécie de maquete da cidade, falando do centro da cidade. Ali você vê a Ponte Tripla, o castelo e todo esse centro. Já não se perde mais. Essa aqui é a Via Chopova, uma das mais importantes da cidade. Há um século você veria as pessoas aqui com a sua melhor roupa, passeando por aqui. O Prečnik, o arquiteto, ele chamava essa aqui da linha da vida da cidade. Isso porque ela liga justamente lá embaixo o Parque Tivoli, que é um parque com muitas árvores e tal, que seria o pulmão da cidade, até aqui a praça principal, que seria o coração urbano. Esse aqui é o Galeria Empório, o primeiro shopping construído aqui depois do terremoto. Lá em cima é a estátua do Mercúrio, considerado o deus do comércio, que fica olhando para essa praça aqui, que desde a época da Ljubljana
medieval era uma área de comércio. Isso porque o limite da cidade acabava ali no rio e aqui do lado de fora o pessoal podia vender seus produtos sem pagar taxas para a cidade. Se você tem um olhar bem atento, talvez você tenha visto um rosto ali no pé do Mercúrio com um bigode. Esse era o dono do prédio quando foi construído. Só de curiosidade. E ainda vale a pena entrar aqui na galeria rapidinho só para dar uma olhada nessa escadaria sensacional que tem aqui na entrada. Depois do terremoto, o grande objetivo dos arquitetos era reconstruir a cidade, bastante inspirada por Viena, né? E também por Praga, que era uma capital cultural muito forte para os eslavos. E em determinado momento chegou a ter uma lei que obrigava os grandes prédios terem torres parecidas com essa nos cantos, com pináculos. Isso porque em Praga tinham muitos prédios assim. E aí você tem prédios como esse, no estilo Art Nouveau, que já fazia sucesso em boa parte da Europa, também em Viena. Aqui em conjunto com a ponte tripla você também tem a belíssima parede de colunas que foi feita aqui. A ideia é resgatar o que era o muro medieval da cidade. E eu acho que a essa altura você já sabe quem foi o arquiteto disso tudo aqui, né? Eu não tenho dúvida que o melhor dia para você estar aqui em Ljubljana é justamente hoje, que é um sábado. Aos sábados o mercado de produtores locais fica ainda mais animado por aqui. E é o dia que eu recomendo que você venha. Aqui na feira você vai ver vários produtos, legumes, verduras, um mais bonito que o outro. Mas o aconselhável não é mexer neles, tá? Deixa, se você quiser alguma coisa, pede pro vendedor. Que aqui é considerado um pouco rude você mexer nas frutas, porque se entende que outras pessoas podem comprar aquilo e você tá colocando a mão e tal. Então lembre-se de sempre pedir o que você quer e a quantidade que você quer. E se por acaso você tiver alguma dúvida do peso daquilo que você comprou na feira, tem uma balança aqui que todo mundo pode vir conferir. Como tem uma frase que diz aqui, confiança é bom, mas ter controle é ainda melhor. As pontes aqui em Ljubljana, cada uma tem a sua personalidade. Essa aqui é a ponte dos açougueiros, que se você olhar para ela, ela é bem moderna, com vidros no chão e tudo mais. Partiu de um projeto do Pletnik também, mas que no final não tem muita coisa a ver com o projeto em si. Só o nome e alguns detalhes que são o mesmo que o Pletnik planejou lá atrás. Esse projeto estava engavetado e depois que o governo local notou que os projetos dele acabavam trazendo turistas para a cidade, eles resolveram tirar da gaveta e começar a implementar. Aqui, como muitas outras pontes na Europa, aderiu aos cadeados, também à moda dos cadeados. Mas como isso também em algum momento prejudica a ponte em si, eles são tirados de vez em quando. Mas não dá muito tempo não, porque logo assim que tira, enche de novo de cadeado. A Ponte do Dragão, aqui em Ljubljana, também é super reconhecida. O dragão em si é um símbolo da cidade já há séculos, desde quando se criou a lenda, né, o mito, que o Jasão, aquele da mitologia grega, teria vindo até aqui com os argonautas e teria voado num dragão aqui perto de Ljubljana. E daí isso virou símbolo da cidade e tudo mais. Mas essa ponte foi feita em homenagem a Franz Josef, um imperador da época. Só que esse reconhecimento nunca foi muito grande, então acabou sendo a Ponte do Dragão mesmo, nesse estilo Art Nouveau, que ainda faz muito sucesso aqui com os turistas. Uma coisa que é importante notar é que aqui em Ljubljana tem várias dessas fontes de água potável espalhadas pela cidade.
de graça, então é só trazer sua garrafinha, encher, e ainda tem pro seu animalzinho também, sempre um potinho. A parte ali de frente do rio, aqui em Ljubljana, é super bonita e realmente é onde tá o movimento. E a maioria dos turistas ficam ali, mas você não pode deixar de vir algumas ruas além, que você encontra muita coisa legal. Isso aqui é onde é a Câmara Municipal, um prédio antigo. Repara que é loja interessante ali em cima. Aqui dentro da Câmara Municipal você tem uns pátios e você tem um mapa também que mostra como o rio e a montanha onde fica o castelo ajudavam a defender essa cidade. Essa fonte aqui em frente a Câmara Municipal, ela simboliza 3 rios, é uma fonte bastante inspirada em Roma. Na verdade, ela é até feita por um italiano. E essas 3 figuras aqui, tem mais uma lá do outro lado, ela simboliza, cada uma delas simboliza um rio importante aqui da Eslovênia. Um é o Ljubljanica, o outro é o Sava e o outro é o Krka. Esse foi um rápido passeio por Ljubljana, que é uma grande capital, mas na verdade com espírito de vila. Então não deixa de entrar lá em goeuropa.com.br/Eurotrip e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.